Eu, quando me fui convidado para aqui dizer umas palavras, estava um pouco como o Carlos Sammartinho. Há um mundo de sentimentos que vêm quando falamos de juntas de freguesia, quando falamos de autarquias. E a declaração mais importante que eu julgo que se deve fazer é que falar de freguesias é falar de cidadania. Falar de cidadania. Porque as pessoas dão o passo para serem presidentes de junta ou membros das assembleias de freguesia, justamente por esse impulso de ligação à terra, de amor à terra. Se houvesse um aparelho que me disse justamente este sentimento, eu julgo que nas freguesias nós batíamos os recordes sobre isso. E, portanto, o 25 de Abril encontrou o país com instituições chamadas freguesias, mas que realmente não tinham nada a ver com o que são hoje. Com o que são hoje. E, portanto, eu diria que, em primeira linha, as freguesias são muito responsáveis por aquilo que a democracia é hoje e pelo facto da democracia em Portugal se ter consolidado, ter entrado no dia-a-dia das pessoas, sobretudo do ponto em que abril de 1974 significou esperança, significou melhor vida, expectativa de melhor vida, de resolução de problemas. E o primeiro patamar institucional que os cidadãos encontraram, falando de democracia e de validação democrática, foram as freguesias. E num tempo em que havia tudo, estávamos todos cheios de boa vontade, mas não havia background, não havia organização, não havia orçamentos, não havia dinheiro. E há casos em que faltava tudo. Faltava o cemitério, faltava a estrada asfaltada, faltava a água, faltavam as casas, faltava o apoio social, estava tudo por fazer. Eu estive 20 anos na Câmara da Covilhã, há dinastias que demoraram menos do que os 20 anos, e, portanto, tinha o Conselho todo praticamente dependente do Riseses. E havia uma prática semanal que me levou a interrogar-me se foi para isto que eu vim aqui para a Câmara, que era assinar requisições para arranjar os motores que tiravam a água do Zezer para abastecer as freguesias. Era neste estado que nós estávamos. E, portanto, quem transmitiu aos autarcas do município a consciência da situação, no meu caso, falo por mim, da consciência da situação em que estávamos do ponto de vista, de todos os pontos de vista, foram os membros das freguesias. E eu acho que nenhum presidente de Câmara será capaz de ter uma visão sobre um desenvolvimento harmonioso do conjunto do seu Conselho sem uma ligação muito próxima com os presidentes das juntas. Porque eles têm uma visão cotidiana daquilo que é o pensamento dos mais ativos na freguesia, e também podem compreender como não se faz tudo no mandato, que é outro sentido do diálogo e da interlocução entre as câmaras e as freguesias. E, portanto, eu diria que a democracia em Portugal não seria a mesma sem este patamar. O que me levou, quando da decisão do Governo de 2011 a 2015, distinguir freguesias, de achar que se cometia um erro crassíssimo justamente com essa medida. Porque se há representantes do povo em primeira linha que merecem esse serviço ao povo, são os presidentes das juntas. E são as juntas de freguesia e são as freguesias. E tanto mais que se fez essa união por razões que nada têm a ver com a circunstância da existência de juntas. Fez-se isso por uma questão de economia de recursos, quando nem sequer se pensou que poderíamos manter as freguesias, dando-lhes a possibilidade de se agregarem em termos financeiros, porque quanto à representatividade do povo, essa para mim continua absolutamente necessária. E, portanto, os presidentes de juntas e as freguesias em 1976
é disso que se trata, porque estamos também a falar dos 50 anos da democracia. Foram o anteparo para as exigências imediatas, foram pilares e são pilares da democracia e são também uma outra coisa. É que se conservamos ainda populações nos territórios das freguesias, muito se deve à criação de condições de qualidade de vida sem as quais a desertificação do nosso território seria ainda superior. Superior. Porque se não fecharam uma escola foi porque o Presidente da Junta entrou em rebelião, com as populações, obviamente. Se alguém investiu nas juntas de freguesia e nas freguesias, foi porque houve, em termos de outro patamar de desenvolvimento, a visão de muitos autarcas que assim souberam conduzir a defesa do nosso território. Portanto, uma parte daquilo que ainda é hoje a ocupação territorial do nosso país deve-se ao facto da existência de democracia nesse patamar institucional. E lembro que também no ponto do apoio social, a rede de instituições privadas de solidariedade social, a rede de jardins de infância, de centros de dia, tem a marca de inovação, às vezes a partir do nada. Eu criei com a Junta de Freguesia do Conselho, quando fui Presidente, a resposta a este desafio, que era termos as pessoas acompanhadas, porque quem, às vezes, tem limitações de elogio ao 25 de Abril, deve lembrar-se que a solidão, o abandono de muitos idosos, sobretudo nas freguesias, era marcante. Valia a existência da Junta e valeu depois a iniciativa de criar instituições e, portanto, eu criei uma resposta aos presidentes de juntas quando me falavam é preciso criar um centro de dia ou um lar da terceira idade. Pois 50 mil euros, na altura 10 mil contos, ainda estávamos em contos, estão à vossa disposição. Agora vamos ver onde é que arranjamos o resto. A primeira pedra existia e acabou sempre por se encontrar os recursos necessários para hoje haver uma rede, no meu conselho como noutros, estou seguro, justamente por esse voluntarismo. A política de voluntarismo em que racionalmente às vezes não se explicava, não se conseguia à partida ter o Excel completamente a responder ao que se pretendia fazer, mas esse voluntarismo, essa vontade, essa mobilização até dos naturais residentes fora de Portugal, que era mobilizada pelos presidentes de junta. E a propósito do fora de Portugal, o movimento de internacionalização e de unidade com populações de certas freguesias que estão no país e que estão imigradas é notável. Tem sido notável em alguns casos e queria também sublinhar esse aspecto. E, finalmente, olhando para esse núcleo fundador da democracia do 25 de Abril e dos 50 anos, a própria formação de pessoal político. Temos aqui um excelente caso em Castelo Branco, em que o Presidente da Câmara é ex-Presidente da Junta de Freguesia, mas há outros para o país. O que revela que também aí essa capacidade de atração pela entrada nas juntas se revelou formadora de responsáveis com outra ambição e outro patamar. É muito interessante e enche-nos as almas falar do passado, mas é muito importante falar do futuro e eu pedia mais 2 minutos para esse efeito. E a situação em que nós estamos hoje, em muitas câmaras e também na maior parte das juntas de freguesia, é que já resolvemos os problemas das infraestruturas, já temos a água, o saneamento, a escola, o centro de dia, o arranjo das ruas, como cuidamos das nossas casas. E agora? Qual é o papel? É manter simplesmente essa rotina ou há um campo para explorar ainda muito importante? Eu acho que há. Porque de par com esta situação, nós temos a evolução do próprio país e a
e a normalização da nossa integração europeia. Não sei se algum dos presentes se deu ao trabalho de pensar o país como um partido que está com representação parlamentar diz, não estando no euro, nem estando na Europa. Não sei se já pensaram nessa fórmula. E naquilo que representaria justamente essa vivência isolada do país fora deste contexto europeu. E se ele existe, ele não só nos deu oportunidades até agora, como continuará a dar oportunidades no futuro. E eu acho que a dinâmica não tem que ser exclusivamente pilotada pelos municípios. As juntas de freguesia têm hoje autarcas de grande gabarito, que são capazes de falar também várias línguas, que são capazes de ter uma visão sobre o que é o mundo e são capazes de ter interlocução com os investidores. E o nosso problema principal hoje é o investimento. É não nos conformarmos com os 2% de criação do PIB, que é a média dos últimos 50 anos. Crescemos a 1,8 ou 1,9. Quando as chamadas democracias emergentes que viram a democracia com a queda do muro, já andam nos 3,5, 4 e alguns 5. E como é que isso se consegue? É não dispensando ninguém. E também não dispensando as juntas de freguesia. Isoladas, provavelmente têm que se unir em modelos que permitam afirmar território. Porque uma das coisas que padecemos é de quando falamos em termos europeus, o nosso território não tem dimensão. Quando falamos de NUTs, quando falamos de comunidades, somos pequeninos. E, portanto, a tentativa de atrair capitais, seja para apoiar investimentos, seja para investidores privados, nunca tem escala. E, portanto, há aqui um campo para o futuro, que é o de, efetivamente, nós vermos as juntas de freguesia com outra ambição e com outra cultura de escuta sobre esta ambição dos membros do governo. Porque pensar que só o organismo de comércio exterior é que pode ter interlocução a nível internacional, a nível europeu, para efeitos de captação de investimento, é um erro. Há nichos para todos. Há lugar para todos. E, portanto, eu julgo que vale a pena abanar as consciências e não as deixar, ao nível também das freguesias, instalarem-se na ideia que está tudo feito e, portanto, nós temos é que fazer o dia-a-dia. Que é limpar a rua, assegurar a limpeza das ruas, é o abastecimento, é o transporte dos idosos, é, digamos, aquilo que todos sabemos que faz parte das rotinas. Portanto, há um mundo de desafios que eu acho que deve ser induzido em intervenções públicas, também por responsáveis, e que deve, efetivamente, ter como interpelação aquelas juntas de freguesia, que também as há, porque a unidade de intervenção não é igual, em que comemoram demasiado e celebram o passado, comemoram demasiado o passado e celebram pouco o presente, com acontecimentos de inovação que justamente possam dizer-lhes que são recriadores de esperança e de futuro. E, portanto, sou daqueles que acredita que o mais difícil está feito, qual seja o da existência de infraestruturas do Estado para responder aos anseios das populações. O mais difícil está feito. O preenchimento dessas estruturas institucionais do Estado está feito também pela qualidade dos autarcas. O que é que nos falta? Ambição. Falta-nos ambição, induzida desde o mais modesto cidadão até ao Primeiro-Ministro e ao Presidente da República. Ambição, porque do ponto de vista da preparação do país, daquilo que é a nossa capacidade cultural de nos afirmarmos, acho que chegamos lá. Última palavra mesmo. O país tem as instituições que tem.
tribunais, Governo, Presidente da República, Assembleia da República. Falta-nos um Senado. Nós não temos representação regional ao nível das instituições da República. E eu julgo que é uma pena a experiência e a capacidade de conhecimento do país e do povo nas autarquias, sejam freguesias, sejam municípios, não ser carreada para analisar as decisões nacionais que nós vamos tomando, também em termos legislativos, porque estou certo que essa experiência das freguesias, dos municípios, ajudaria a que alguns disparates não fossem feitos e que provavelmente e coletivamente nós estivéssemos mais capazes de enfrentar o futuro. Aqui têm, portanto, um olhar sobre o passado e a fundação das freguesias desde 1976, com a Constituição, e também aquilo que eu penso que é o passo para o futuro que pode muito bem ser dado se todos quisermos. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Carlos Pinto.